Bom dia, crente! Começamos nossa quinta-feira. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria, um canal que existe para te trazer as boas notícias do Evangelho, um canal para te mostrar o caminho mais fácil aqui nessa terra, um caminho com menos dificuldade, com menos problemas, mas um caminho também que te leva para o céu a partir do momento que você crer em Cristo. Obrigado por assistir até aqui. Nós estamos na semana Uma Vida Frustrada. Nós estamos falando de Sansão e hoje nós vamos falar cuidado. O perigo das alianças erradas. O nosso texto está em Juízes 14, 16, que diz assim, ó, só para vocês entenderem. Lembra que Sansão ele estava casado, né? Com uma mulher, ele escolheu uma mulher lá, e aí eu falei do território inimigo, ele estava com o território inimigo. Lembra que eu te falei ontem, quando a gente está no território inimigo, sempre tem uma armadilha para nos pegar? Vem cá, vamos lá. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois me destes os filhos do meu povo um enigma para decifrar e ainda não declaraste a mim. E ele lhe disse, Sansão, né? Eis que nem a meu pai, nem a minha mãe declarei, vou te declarar para você. Te ajeita, né, minha filha? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma ao seu povo. Sansão tinha feito uma promessa lá, uma pegadinha com o povo dela, falando sobre um enigma, e aí eles começaram a ir atrás da mulher dele, que era do povo deles, e falou, ó, declara esse enigma aí pra gente, senão a gente vai matar o seu pai e você. Então faça aí teu marido contar pra gente qual que é o enigma. E ela começou a importunar Sansão para Sansão fazer esse enigma, porque senão ela iria ser morta junto com seu pai. E Sansão acabou não aguentando, e de tanto que ela importunou. O tema de hoje é o perigo das alianças erradas. Quem tem um compromisso com o seu futuro, aliás, quem não tem um compromisso com o seu futuro, sempre irá te importunar para fazer as coisas erradas. Quer saber se uma pessoa gosta mesmo de você? Quer saber se uma pessoa realmente está compromissada com você, com a sua fé, te respeita? É quando ela não vai te incitar, te manipular, falar na sua orelha para fazer as coisas erradas. Gente, hoje tá difícil aqui, viu? A gente tá gravando e o tempo todo tá passando moto, tá tendo caminhão. Peço perdão, mas hoje é um dia difícil. Quando a gente faz aliança com as pessoas erradas, o tempo todo elas vão nos incitar a fazer as coisas erradas. Então, começa a olhar para as suas amizades, começa a olhar para as suas companhias e ver. Essa pessoa tá me incitando a fazer as coisas erradas? Às vezes, gente, a pessoa pode errar. Às vezes a pessoa vai falar assim, já me falaram assim, por que você não toma cerveja? Ah, toma um copo de cerveja, não vai fazer mal não, né? Só a pessoa falou só isso. Ela não ficou lá me importunando, não, toma, vamos lá, toma, não. Agora, aí eu falei, ó, eu não tomo, essa não é minha fé, essa não é minha prática, então a pessoa nunca mais falou nisso, deu um basta. Agora, a pessoa fica te importunando e você também deixa, você precisa ver que amizade que é essa que você tem. Provérbios 7:21 vai dizer assim, ó, assim o seduziu com palavras muito suaves e persuadiu com as lisonjas, os elogios dos seus lábios. Quais as amizades que você tem hoje? Vamos lá, as amizades que você tem hoje, para onde elas estão te levando? As pessoas que você se relaciona, que você diz ter um sentimento, para onde que elas estão te levando? Elas estão te levando para mais próximo de Deus? Elas estão te levando para um futuro de sabedoria, um futuro de honra, para um futuro melhor?
Para onde as relações que você tem hoje estão te levando? Se Sansão ele andasse com a personificação da sabedoria, se ele andasse com Deus, porque ele não andava com Deus, ele tinha a presença de Deus, ele não tinha a presença de Deus, né? Ele tinha o dom de Deus, mas a presença de Deus já não estava mais com ele. Se ele estivesse andando com Deus, será que ele estava assim? Será que ele não ia olhar na primeira oportunidade que essa mulher ficou enchendo a paciência dele e falar: para onde isso está me levando? Ela quer me entregar para os meus inimigos, ela é minha mulher e quer me entregar para os meus inimigos, quer me fazer mal? A gente vê que quando a gente tem as alianças erradas, quando estamos com as alianças erradas, isso prejudica no nosso emocional. É claro que nós temos o nosso temperamento, nós temos o nosso problema, mas quando nós começamos a andar com as pessoas erradas, isso se agrava. Conheço uma pessoa que ela tá numa relação e só ela não enxerga que essa relação tá fazendo mal para ela. Então essa pessoa acaba tendo muitas doenças psicossomáticas por causa dessa relação e ela não consegue enxergar. E eu falo, meu Deus, como que a pessoa não consegue enxergar isso? Que você tá ficando cada vez mais mal, você tá com crise de ansiedade, você tá com depressão, você tá com isso, com aquilo, porque você tá com essa pessoa, você tá com essa amizade, isso não tá te fazendo bem. E as pessoas acabam não enxergando. Provérbios 8:12 diz assim: eu, a sabedoria, é por isso que a gente tem descontrole emocional. É por isso que a gente não tem saúde emocional, porque a gente não está com as pessoas certas. Deixa eu só ler para vocês, Juízes 14:19 diz assim: então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Iscalonitas e matou deles 30 homens, e tomou as roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma, porém acendeu a sua ira e subiu à casa de seu pai. Então, tudo bem, ele foi lá e matou porque estava pela parte de Deus, porque as pessoas, se ele não matasse esses homens iriam matar Sansão. E Sansão tomou o Espírito de Deus e acabou matando, senão ele mesmo seria morto. Só que o versículo fala assim, ó: porém, depois de acontecer isso, acendeu a sua ira. Mostra totalmente o descontrole emocional que ele tinha. E ele foi pra casa do pai dele, deixando a mulher dele lá na cidade. E ficou um tempo lá até as coisas, a raiva dele passar. Então, que estado que ele estava? Provérbios 8:12, desculpa assim, ó: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos. Se a gente começar a andar com a sabedoria, a prudência, ela vai vir junto. Quem assiste meus vídeos, eu já falei sobre a sabedoria. A sabedoria e a prudência são irmãs gêmeas. Onde uma está, a outra está. Sansão, ele não procurava estar com a sabedoria, porque se ele estivesse, ele não iria ter os comportamentos que ele tinha. Sansão, apesar das suas alianças erradas, ele usava o seu dom para fazer as coisas erradas. Juízes 15:5 diz assim: e chegou fogo às tochas e largou-os na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega dos trigos e os olivais. E então perguntaram os filisteus: quem fez isso? E responderam: Sansão. A vida de Sansão é muito confusa, porque às vezes você olha e fala assim: meu Deus, foi o Senhor que mandou fazer isso? Ou foi a desobediência de Sansão, a loucura de Sansão? O tempo todo ele estava descontrolado emocionalmente. Quando nós não escolhemos o caminho da sabedoria, quando nós não escolhemos o caminho do Senhor, nós sempre teremos atitudes insanas, sempre teremos atitudes loucas, nós não teremos controle emocional. Talvez a falta de descontrole emocional que tem tido na sua vida é por conta que você só anda com as pessoas erradas, você faz as alianças erradas, e não tem jeito de uma fonte doce habitar com uma fonte amarga, não tem jeito de você beber uma água doce e uma água salgada ao mesmo tempo.
E isso vai depender de quem que você anda. É claro que o nosso coração, a gente também não é santo. Eu digo que, né, não é somente as companhias, a gente também tem que ser uma boa companhia. Mas Sansão, ele não era uma boa companhia e ele também não andava com boas companhias. Isso só juntava e fazia ele ficar pior. Ele andava com as pessoas erradas o tempo todo. Provérbios Juízes 16:2 vai dizer assim, ó: e foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, cercaram-no e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Quando você anda com as pessoas erradas, sempre terá uma armadilha para destruir a sua vida, uma armadilha para destruir o seu futuro. Fora do seu povo, você sempre estará seguro. Provérbios 2:12. Por isso nós precisamos andar com sabedoria. Vai dizer assim, para te afastar, né? Aqui que lá, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca que vem o entendimento e o conhecimento, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Juízes 15:10 diz assim: então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me desses mentiras. Ora, declara-me agora com que poderei ser amarrado. Quem conhece a história sabe que Dalila era do povo filisteu e ela persuadiu Sansão para contar o seu segredo, da onde vinha sua força, para que os filisteus, o seu povo, pudesse matar Sansão. Fora do seu povo, você sempre estará em perigo. Provérbios 1:33 diz: a sabedoria, mas aquele que me ouvir, mas aquele que me der ouvidos, habitará em segurança, estará livre do temor do mal. As alianças erradas te levam por uma vida para os caminhos de morte. O último capítulo, que vai falar da vida de Sansão, vai falar mais um pecado que ele cometeu. Antes de acontecer tudo isso, e Sansão foi para Gaza e viu ali uma prostituta, como a gente falou, e teve relações com elas. Amanhã nós vamos falar sobre a nossa escolha. Se nós vamos escolher o caminho da repreensão, o caminho da obediência, que é o caminho da sabedoria, ou nós vamos nos guiar pelo que nós sentimos, pelo que nós vemos, pelo que nós queremos, e nós vamos para um caminho de vergonha, um caminho de frustração, um caminho onde não há vida, um caminho onde há morte. Eu te espero amanhã, sexta-feira, às 7h17 da manhã, no nosso último capítulo da série Uma Vida Frustrada. Obrigada por assistir até aqui e Deus abençoe seu dia.